Olá, então, estamos nós aqui novamente para conversar e hoje escolhemos o tema sobre ciência e política no Brasil, né? Vamos conversar sobre esse tema porque a história dessa relação entre ciência e política no Brasil envolve a insistente luta e a resistência da luta dos pesquisadores na busca do desenvolvimento nacional. E é exatamente por isso que nós vamos conversar. Vejam, hoje na sociedade é muito comum encontrar esse sentimento de negacionismo, né? Esse sentimento de negar as queimadas na Amazônia, negar o racismo, negar as mortes da pandemia, negar a Constituição e as suas instituições que organizam o Estado, negar a saúde da população. E, não por acaso, nós estamos hoje, o país, contabilizando cerca de 58 mil mortes da Covid-19, né? E também mais de 1 milhão de pessoas infectadas. É preciso, portanto, afirmar a ciência. E é essa pretensão que nós temos aqui, de mostrar a importância e a luta da ciência brasileira. No final da Segunda Guerra Mundial, a ciência passou a ter um papel muito mais importante. Por quê? Por causa da indústria, né? A industrialização da ciência. Isso fez com que a ciência também passe a ter um papel decisivo no projeto de desenvolvimento nacional. E é essa história que vamos conversar aqui. Porque a ciência passou a ser um bem nacional. Então, veja bem, não por acaso, a Constituição de 1988 vai dar destaque à saúde e à ciência. Para vocês terem ideia, no artigo 3º, já dos Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, já vai falar da garantia do desenvolvimento nacional da República Federativa do Brasil. Então, veja como é importante a ciência na nossa sociedade. Vai também, no seu artigo 4º, tratar das relações internacionais, ressaltando que é necessário o país manter relações de independência nacional e também de cooperação entre os povos, nos incisos 1 e no 9º. Por que isso é importante? Garantir a independência nacional e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Porque a ciência ela é um conhecimento que não se limita a um país, né? Ele é um conhecimento que serve à humanidade. E o Brasil tem tido esta postura, tem na Constituição estes preceitos e nós devemos garantir que eles sejam eficazes, né? Que eles sejam na prática praticados, sejam praticados, né? Veja bem, olha, eu quero chamar a atenção porque nesse momento recente nós temos visto que o presidente do país, embora eu tenha dado esses dados, ele não tem recebido cientistas para tratar da pandemia, mas ele tem recebido lobby de armas. Ele não tem recebido cientistas, nem tem visitado hospitais de campanha, mas ele tem recebido torturadores, né? A esposa de torturador. Então, isso é um dado importante para o país saber quais as prioridades do nosso presidente, quais as prioridades da agenda do país hoje. E é por isso que eu vou tratar do conflito existente entre os pesquisadores e os agentes públicos, especialmente do período da ditadura para cá, mas vou retroagir para contar um pouco essa história. Veja bem, essa história no Brasil, ela também se inicia com a história da Fiocruz. A Fiocruz, ela vem desde 1900 e de 1900 a 1930 ela era vinculada à justiça. Entretanto, em 1948, né, uma outra instituição vai surgir, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência surge para organizar a atividade científica no país, mas também para garantir a participação dos cientistas no governo, né, para colaborar na elaboração de políticas públicas. E aí, nesse sentido, em 1951 foi criado o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, para garantir a profissionalização da ciência no país.
No final da década de 50, vocês vão observar que surgiu um movimento, e aí começam os conflitos a se aprofundar, um movimento, né, para a defesa da criação do Ministério da Ciência, para exatamente dar um status mais importante à ciência no país. E esse desejo dos cientistas, ele vai ser freado durante o período da ditadura militar. Por quê? Porque, veja, o Ministério da Educação, quando surgiu, era Ministério da Educação e da Saúde Pública, em 1930. Naquele período, então, a Fiocruz cumpria um papel importante, mas ele vai perder, a Fiocruz vai perder esse papel em decorrência da criação do Ministério, que era o papel de formular e de implementar políticas sanitárias. Em 1953, é criado o Ministério da Saúde. Em 1900, separando então da educação. Em 1956, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais. Em 1960, a Organização Mundial de Saúde e a Fiocruz vão erradicar a varíola no Brasil. Chegaram a produzir 9 milhões de vacinas em 1962 e 42 milhões em 1966. Mas o fato é que, em 1962, também é criada a Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília, quando surge, ela é uma instituição que, mais à frente, em 1968, com a reforma universitária, as universidades vão separar, né, o ensino da pesquisa, já fazia parte dessa política de controle dos cientistas, de tentar moldar a mentalidade de cientista, evitando que tivesse essa liberdade de defender um projeto de desenvolvimento nacional. Porque o golpe, quando ocorreu, não foi só no Brasil, foi em toda a América, e também América do Sul, e também com a intenção de, totalmente vinculado o país, né, e o continente ao Estado americano. E aí vocês vão observar que de 1964 a 1970, o Instituto Oswaldo Cruz, né, ele vai ser acompanhado pelos órgãos de repressão. Né? Foi criado inquéritos policiais, inclusive nada aconteceu, acusado de corrupção, fecharam os laboratórios, suspenderam os recursos, mas mesmo assim não conseguiram comprovar absolutamente nada. Mas o fato é de que em 1968, com a reforma universitária, há essa dissociação entre pesquisa e ensino, de forma que o golpe vai trazer essas mazelas, né? A intervenção, os inquéritos policiais, etc. e tal. Em 1965, até 1965, ainda saía na imprensa denúncias dos pesquisadores do que estava acontecendo. Mas logo em seguida, em 1966, o Ministério da Saúde chama, né, intima os 16 pesquisadores que estão sendo acompanhados pelo Cinema Marinha, né, e vai, portanto, perseguir, caçar, aposentar precocemente as pessoas. O Walter Oswaldo Cruz, ele sofreu essa perseguição, mas foi poupado porque faleceu em 1967, né? Findou sendo poupado da cassação, mas os laboratórios e os recursos foram suspensos e o laboratório fechado. Com o AI-5, em 1968, né, e com a reforma da universidade, o ano de 1970, então, já inicia com 10 cientistas do Instituto Oswaldo Cruz sendo caçados, no dia 1º de abril de 1970. Os direitos dos cientistas, os direitos políticos dos cientistas foram cassados. Veja só, eu não estou falando aqui de direitos políticos de políticos, de parlamentares. Não, estou falando de direito político de cientistas sendo caçados. Por isso você tem noção do que foi o período da repressão no Brasil. As aposentadorias forçadas, compulsórias, né? E vários desses professores universitários e pesquisadores do Instituto, eles vão se exilar. Eles vão para outros países, né? Interrompendo suas pesquisas, interrompendo seus projetos, vão para Venezuela, Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, Moçambique. O fato é que esse histórico ele é importante porque a história tem mostrado que quando os pesquisadores, artistas, intelectuais, estudantes saíram do país, foi porque não havia um ambiente no país. Então, eles foram expulsos ou saíram para evitar as prisões, as perseguições, as mortes, que eu vou tratar em outros vídeos, né, que aconteceu durante esse período no Brasil.
Quando isso acontece é porque algo muito estranho está acontecendo com a democracia. Então, sempre que a gente vê falar que pesquisadores estão embora do país, a gente se assusta, porque a história já nos ensinou que quando isso aconteceu, foram momentos muito tristes da história do país. Afinal, a Fiocruz é um símbolo de resistência e de insistência dos cientistas brasileiros em apostar no desenvolvimento nacional. Seus serviços prestados foram vários, entre os quais a extinção da febre amarela no Brasil, a implantação da vacina antivariólica. Desde os fins da década de 1950, eles já defendiam a criação do Ministério de Ciência e já implementavam uma gestão democrática que inspirou as universidades brasileiras, que até hoje elegem seus gestores a partir daquela experiência. Em 2019, a Fiocruz completou 119 anos e relembrou seus pioneiros, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz. O Oswaldo Cruz, por exemplo, ele formou a Escola de Pesquisa Científica, formou gerações de fundadores, de pessoas que fundaram outras instituições, descobriram doenças até então não descritas, estudaram e descobriram seres vivos até então desconhecidos da ciência, colaboraram para a formação do Instituto de Biologia de São Paulo, do Instituto de Biofísica do Rio de Janeiro, do Instituto Evandro Chagas do Pará, do Instituto de vários laboratórios do Instituto Butantan, da Escola Paulista de Medicina, da Faculdade de Medicina de São Paulo, Ribeirão Preto, do Instituto Ezequiel Dias de Belo Horizonte. Então, essas são várias das contribuições de Oswaldo Cruz. Mas vejam, a reintegração na Fiocruz só ocorreu no ano de 1986, quando foi convocada a Constituinte, já na gestão de Sérgio Arouca. Esse histórico, ele permite mostrar o acúmulo dessas experiências que o Brasil conquistou e, por isso, na Constituição de 1988, no seu título 2º, dos Direitos e Garantias Fundamentais, vai garantir também, no seu capítulo 2º, ele é dedicado aos direitos sociais. Neles, o direito à saúde, no seu artigo 6º. Então, tudo isso combinado com o direito ao sistema de seguridade social, com o artigo 194 da Constituição Federal, do título da ordem social. A seção 2ª, que é dedicada à saúde, que vai dos artigos 196 ao artigo 200. Além dos capítulos 4, da ciência, tecnologia e inovação, que está previsto no artigo 218 e 219b da Constituição Federal. Então, observem que essa foi a forma que os cientistas no Brasil colaboraram para aquilo que hoje a gente está vendo brilhar na pandemia, que poderia ser muito melhor se tivesse o investimento, a coordenação do governo e da ente federativa União, porque os estados e municípios têm se esforçado, mas não têm encontrado apoio da União, que precisa coordenar como está previsto nas suas normas. Então, nesse sentido, o SUS é essa conquista de décadas de trabalho e dedicação dos nossos cientistas para um desenvolvimento nacional. A Fiocruz e a sua produção, agora mesmo o país está na imprensa, aí comunicando a Fiocruz e outras universidades brasileiras, comunicando a parceria que está fazendo pela vacina, por medicamentos, mas especialmente nesse momento pela vacina para a cura da Covid. Então, são essas as observações que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para mostrar da importância que tem essa relação entre ciência e política, os nossos cientistas e os projetos de desenvolvimento nacional. O país padece, o país necessita de um projeto de desenvolvimento nacional que garanta a inclusão dos grandes pesquisadores para apostar e elaborar um projeto de nação, como foi esse feito ao longo desses períodos, que culminou nos direitos da Constituição de 1988. Muito obrigada. Nos próximos vídeos nós continuamos com outros temas.